A princípio, agradecer a todos pela presença, em mais esse bate-papo aqui, bem legal que nós coordenamos. Hoje temos aí a presença da nossa convidada Pilar Osório, que está por aqui, representando a Travel Click, diretora de vendas estratégicas, aqui para o Brasil. Pilar, bem-vinda. Obrigado, bem-vindo a todos. Olha aí. Obrigada. E a Beth Santos também, que é nossa gerente responsável pelo segmento de MICE e Leisure também. Vamos fazer um bate-papo aqui com todos. Bem-vinda, Beth, boa tarde. Obrigada a todos aí. Vamos falar um pouquinho mais aí do nosso mercado, né? Temos que estar antenado ao que vem pela frente aí. Bom, gente, aos pouquinhos a equipe vai se conectando, temos nossa equipe, obrigado a todos, temos mais pessoas acompanhando no Face, aos poucos a gente vai recebendo aí as conexões de todos, né? E, bom, a ideia aqui é a gente fazer um bate-papo, realmente um brainstorming aí sobre o nosso mercado, como nós estamos aqui no Brasil, né, dedicado aqui ao Brasil. Mas a Pilar trouxe algumas informações muito interessantes de outros mercados que já mostram uma certa reação, né? E aí eu já coloco para vocês, estejam à vontade para enviar suas perguntas, tá? Fiquem à vontade. Se quiserem dar uma palavrinha também aí, dá um start no mic de vocês e vamos fazer um bate-papo aqui bacana e a gente fazer aí um round table aí, como a gente costuma dizer, bem interessante. Pilar, com você a palavra, fique à vontade, estamos juntos. Basicamente, eu vou compartilhar com vocês alguns números, tá? E, obviamente, números, o que a gente tem são números do que aconteceu, né? A gente tem alguns números de futuro, mas ainda o futuro é uma coisa muito incerta. Porém, existem alguns lugares onde vocês podem compartilhar ou podem tentar enxergar como é que está se comportando. Peraí, deixa eu ver se eu estou... Vocês estão vendo minha tela? Uhum. Sim. Perfeito. Então, assim, o que acontece? Obviamente, a Travel Click hoje ela faz parte do grupo Amadeus e a gente está tentando monitorar o mercado. Essa crise é uma crise global e é uma crise sem precedentes. A gente nunca viveu uma coisa como essa no mundo. Então, o que eu tentei trazer para vocês? Trazendo um pouco para vocês entenderem o que realmente aconteceu. E com dados que a gente tem recebido, pelo menos a minha empresa, a gente tem feito calls semanais em cima de projeções do que está acontecendo no mundo. E não só com dados nossos, mas com dados de outras empresas. Ou empresas que abrem hoje, porque hoje todas as empresas têm informações sobre a Covid e a situação em determinados segmentos, e no nosso segmento que é mais atingido, obviamente, por essa crise. Espera aí, como é que eu faço para tirar vocês daqui? Deixa eu pôr vocês aqui desse lado, tá? É mais fácil. Então, assim, o que acontece? Quando a gente fala em termos de produção, obviamente que a crise da Covid, ou a crise do coronavírus, afetou o mercado global em março, né? Nós começamos a ver a situação na Ásia a partir de janeiro e fevereiro, mas ela começou a chegar na Europa em março, e no resto do mundo entre março e abril, principalmente na América Latina e Estados Unidos, a gente vê que a nossa quebra foi lá pelo dia 15, em algumas cidades, outras cidades dia 20 de março, mas assim, como um término meio, foi bem no meio de março. E quando a gente consegue ver aqui o efeito que isso teve em produtividade do mercado, vamos olhar o mês de abril. É uma queda de quase 100% em relação ao mesmo mês do ano anterior. É muito grande, tá? É muito grande. E vamos trazer isso um pouquinho para o Brasil. Não é muito diferente, tá? A gente teve um mês de fevereiro que está negativo em produção em room nights por uma razão muito simples. O GDS é corporativo e em fevereiro nós tivemos o carnaval, que ano passado foi em março, tá? Então não é... Essa queda de fevereiro não era uma queda padrão. Era uma queda unicamente pela mudança do carnaval, tá?
Agora, quando a gente olhava, para vocês terem uma ideia, o mês de março, e eu vou mudar agora para São Paulo, tá? Vejam como São Paulo, você tem realmente essa queda em fevereiro, janeiro não tinha sido muito bom, né? Mas, quando a gente olhava o mês de março, antes do carnaval em fevereiro, quando a gente via como estava março on the books no GDS, março pintava que ia fechar 60% acima de 2019. E nós terminamos 45% abaixo. Se vocês terem uma ideia como foi porque os primeiros 15 dias foram úteis. Foi a segunda quincena em que a gente despencou. Quer dizer, então, que em março a gente tinha grandes chances de estar bem acima do ano passado, em março. A verdade é que, assim, até antes do carnaval, quando a gente olhava os próximos 3 meses para São Paulo, para o Brasil, a gente via números muito positivos. O ano prometia ser um ano extremamente bom, tá? Óbvio que ninguém tinha como esperar que a gente ia levar um balde de água fria com uma situação como essa. Tá? Apesar de a gente ter visto que isso aconteceu na China, estava acontecendo na Itália, mas a gente não achou que fosse chegar até aqui, né? Sabe, a gente imaginou que ia parar por aí, não sei. Sim. Não tínhamos essa noção. Óbvio que você vê 100% de queda em abril, e maio não vai estar diferente, e junho também não. Também não. E aí você pode olhar a mesma informação em relação ao Rio de Janeiro, tá? Nós temos a mesma situação. Isso você vai ver em todas as praças, principalmente para o segmento corporativo, ele simplesmente desapareceu, tá? A gente ainda tem algum mercado, mas é muito pouco. A maioria das empresas, o primeiro que fez foi eliminar viagens, faz os executivos voltarem para casa, não quero que o cara esteja exposto a possibilidade de contágio, tá? Sim. Quando que isso vai voltar? É uma boa pergunta. É a pergunta de $1 milhão, tá? O que acontece? Existem algumas, como eu disse, várias empresas, por exemplo, a IATA, ela fez ela saiu com um relatório que já é velho, porque ele é de abril, tá? Onde ela simplesmente fez um prospecto em cima de mercados. O que a IATA analisou? Voos. Obviamente que as companhias aéreas são um segmento que também foi muito afetado. Nós temos uma queda de quase 98% no número de voos. Os aviões estão todos em terra, né? Sim. Então, assim, o que eles viram, tá? Eles viram que, na verdade, em termos de, por exemplo, de, como se diz, de share, tá? Hoje, tá? Nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos, o volume de demanda doméstica, que era menor, vai se transformar no maior mercado, tá? Principalmente no post-lockdown, tá? E aí é que ele mostra, por exemplo, basicamente, como é que os voos internacionais caíram basicamente, vocês veem aqui claramente, na maioria dos continentes, né? Absolutamente, em alguns, a partir do dia 15 de março, vem numa curva descendente. América do Norte, Ásia, Europa, Middle East, Latinoamérica e África. Todos nós despencamos, catapuste. Quer dizer, Pilar, a gente vê que a data mesmo, que foi a principal, foi o meio do mês de março, né? 15, meio do mês de março. Acho que onde tudo se deu conta das coisas, né? Meio que geral, global, né? Exato, meio que quando a ficha começou a cair, até lá era China, depois começou a estar concentrado na Itália, e acho que é aí que o mundo começou a perceber que esse negócio não era tão pequeno assim, e ele estava se espalhando pelo mundo. E poderia ser uma coisa muito maior do que o que a gente imaginou, né? Uhum. Olha aí só. o que acontece? Deixa eu tentar colocar vocês aqui. Como que eu encolho vocês aqui? O que acontece? Uma das coisas que nós temos como país, que é muito importante, tá? Assim como os Estados Unidos, assim como a China, tá? Eles têm um volume de doméstico muito grande, tá? Nós, assim como o México, mas nós temos mais passageiros domésticos do que o México, tá? Ou seja, dentro desse universo global, obviamente, a gente é muito pequenininho,
Mas, assim, quando a gente percebe, nos Estados Unidos, 27% da demanda global é doméstica. Tá? Claro, quando você fala isso é a nível geral, né? Independente de segmento, não é só corporativo, todos os voos. Isso, vamos imaginar que, sei lá, tem 100 milhões de voos no mundo, 27% desses são domésticos nos Estados Unidos, tá? Uhum. E disso, 3% são domésticos dentro do Brasil. Eu não sei dizer qual é o número de voos no mundo que tem, tá? Não, sim. Mas só para vocês terem uma ideia. Então, assim, o que eles estão analisando? Aqui, por exemplo, você vê naturalmente como na China o número de voos domésticos foram os que primeiro começaram a recuperar depois que a China começou a sair da crise. Entendeu? Entendi. E eu acho que esse é um movimento natural, né? Acho que vai acontecer. É um movimento natural. Também. Até porque o país ele não está fechado como está as fronteiras, né? Então, provavelmente aqui dentro onde vai começar as coisas fluírem primeiro, né? Isso, mesmo que se você olhar, você já escutou, por exemplo, pelo menos eu vi matérias na semana passada, tanto a Latam, a Sul, como o Gol, iriam aumentar a frequência de voos agora a partir de junho. Isso. Por exemplo, Congonhas estava reabrindo agora, alguns voos de Congonhas para Santos Dumont, ou seja, começa a ter uma reabertura de alguns aeroportos domésticos. Uhum. Se tem demanda, não sei, mas eu não acredito que uma companhia aérea vai colocar uma aeronave se não tiver demanda. Se não tiver demanda, também. É um custo gigantesco. Né? É melhor deixar, acho que, o avião em terra do que colocá-lo. Infelizmente, nós não temos muitos dados no nosso mercado que possam nos ajudar a entender essa tendência, tá? Como, por exemplo, esse aqui é um relatório, tá? Que chama... o TSA é o sistema dos aeroportos nos Estados Unidos, é o que controla quantas pessoas passam pelos checkpoints em todos os aeroportos americanos, tá? Uhum. Para vocês terem uma ideia, tá? Ele está comparando, eles criaram um relatório que eles abriram para o mercado, tá? Que você mesmo tem acesso na internet, onde ele te mostra qual era o número de passageiros que passavam há um ano atrás, no mesmo dia, e quantos tem hoje. Então, só para vocês terem uma ideia, eles tinham uma média de, 2.600.000, 2 milhões contra mais baixo, 2 milhões, uma 10%. Média de 2 mil. Hoje estão com 244, é 10% do que eles tinham. Só que quando 10%. Teve o pior período, que foi em abril, eles tinham caído para 90 mil. Ou seja, o próprio mercado americano, ele consegue monitorar que de 90 mil já está subindo para 267, você entendeu? Uhum. Ou seja, queira assim, queira não, eles tiveram um crescimento em relação ao que eles estavam no momento em que eles caíram. Tá? Nós, infelizmente, eu não conheço nenhuma estatística que nós tenhamos da Infraero que possa nos dizer como é que está o movimento nos nossos aeroportos. Uhum. Tá? Acho que essa informação nós não temos, né? É difícil. Não. Uma pena, mas a gente ainda engatinha com informações desse nível aí para. Talvez até tenham, mas não compartilham, né? Não deixam público, né? Não sei, entendeu? A gente talvez vai ter que pedir ajuda um pouco para ter informações de companhias aéreas para poder entender melhor, né? O que se sabe é que o doméstico e o regional é o que primeiro vai crescer. Tá? A gente vê, por exemplo, alguns movimentos no Brasil, como o caso de Gramado, que já abriu os hotéis faz, acho que desde o dia 8 de maio. Né? Foi agora. Eles estão abrindo não com toda a oferta, né? Estão abrindo com, acho que 50% da disponibilidade, e não são todos os hotéis que abriram. Mas, pelo que eu sei, eles estão trabalhando bem. Mas por quê? Porque o Rio Grande do Sul é um estado que tem a doença índice, relativamente controlada. Do Brasil é o menor índice. Uhum. Por exemplo, eu estava assistindo ontem um webinar de resorts e como é que chama? O Daniel do Tauá, por exemplo, que é próximo de Belo Horizonte, ele falou, eles começaram a abrir com 25 quartos, lotou o final de semana, abriram com 50, venderam os 50 quartos. Então, isso mostra que é a tendência do que a gente já viu em outros mercados. As pessoas estão ficando muito tempo presas e elas naturalmente vão querer sair.
É uma demanda reprimida muito grande, né? Exatamente. No momento que essa demanda se liberar, realmente... Exato. Lógico que não vai suprir a necessidade do mercado como um todo, mas alguns hotéis, alguns destinos vão se beneficiar mais que outros, né? Com certeza, né? Agora, óbvio que o que a gente tem que imaginar é que temos muitos hotéis fechados, né? Muitos mercados fechados, e imagina que a gente vai ter um soft opening com todo mundo entrando ao mesmo tempo no mercado, né? Sim. Então, a maioria dos hotéis, nenhum dos hotéis vai entrar com todo o inventário, isso é óbvio. Eu acredito que não, acho que vai ser bem gradativo, né? Porque não... mesmo porque vocês têm que entrar com as questões as novas políticas de segurança, de higiene, a questão de que você tem que deixar o apartamento 24 horas fechado, enfim, tem todas essas políticas que vão mudar como é que você vai poder operacionalizar vender, o hotel, né? Não só, e o quanto você pode vender, né? Tem um limite. Exatamente. Né? Vai ser uma coisa que você vai poder lotar o hotel, então tudo vai ser reduzido a princípio, né? Acho que a questão de overbooking vai ser difícil por um momento, né? Não acredito que a gente tenha uma demanda tão grande, mas o que é legal é que alguns desses relatórios, é interessante, apesar de não ser nosso mercado, a gente conseguir acompanhar como é que os outros mercados estão evoluindo para entender que nós também podemos ter uma evolução similar. Mesmo que a gente esteja, 3 ou 4 semanas atrás, a gente pode ir por esse caminho. Queira sim, queira não, eu acho que o nosso país ele é muito parecido com o mercado americano em termos de tamanho, né? De dependência do transporte aéreo. Né? Exatamente. Nós temos um território grande, né? Então tem essa dependência, né? Eu não posso dizer que a gente possa se comparar com a Europa, porque a Europa tem muito transporte terrestre que nós não temos. Exatamente. Né? Trem, nós não temos trem. As é muito mais próximo as coisas, né? Isso, tudo bem que as estradas americanas são muito boas, mas digamos que também o país é um país continental e também você vai ter, digamos assim, exatamente, a necessidade dos voos domésticos que com certeza vão voltar antes, tá? Mas, assim, a ideia era um pouco trazer um pouquinho de dados para vocês entenderem que tem sim uma sensação de que o mercado vai recuperar. Obviamente, nós dependemos do controle da doença, especificamente, né? Enquanto a doença não estiver controlada, não tem muito passo para frente para a gente fazer. Claro, uma pergunta. Vocês têm algum relatório ou ver se existem buscas no GDS para não efetivada, reserva efetivada, mas buscas ou não? Não tem nada, meio que está totalmente parado. Porque quando a gente vai para a tour operação, eles têm algumas índices, né? Ou seja, seus sites de busca e tal. E a gente vê que tem busca, não tem efetivação de reserva, mas tem busca pelos clientes. E aí você vê que tem o interesse de viajar, em quais destinos, etc. e tal. Eu não sei se na ferramenta de vocês têm essa informação, consegue traquear isso ou não. Na verdade, você tem, né, algumas informações nos próprios relatórios que a gente tem, porque no próprio agency você consegue ver reservas futuras, né? Então, a gente até mandou para os hotéis algumas informações de como você fazer filtros, por exemplo, no teu relatório para pesquisar informações de quem são as contas que vão vir primeiro, porque, por exemplo, pode ser que as contas tradicionais não vão ser as primeiras a voltarem. Claro, até porque as contas maiores, que são geralmente ou a americana ou internacional, elas têm todo um trabalho diferente, né? Uma política diferente de voltar, imagino, nesse momento, né? Com diferente certeza. de uma nacional. E talvez, assim, a gente não sabe quais são os segmentos que vão voltar primeiro. Será que é farmacêutico que vai voltar primeiro? Será que é automobilístico? É bancário? É consultoria? Que segmento vai voltar primeiro? Então, o que a gente sabe é que o mundo não vai ser o mesmo, tá? E a gente sim tem outras ferramentas internas onde a gente está monitorando os mercados muito de perto, tá? Com outros dados, a gente está até construindo uma ferramenta interna nossa, tá? Onde a gente está monitorando informação futura, tá? Não se esqueça que hoje a Travelclick faz parte do Grupo Amadeus, então a gente está tentando consolidar informação de aéreo com informação hoteleira, tá? Para poder ter esse dado e entender também que em que momento tem um pick-up do aéreo ou um pick-up do hotel. Tá? O que, por exemplo, a gente já tem um estudo muito grande, por exemplo, no mercado de Nova York, nitidamente já começou a ter uma recuperação, só que o que a gente percebeu?
A maioria das vezes que a gente monitorava reservas futuras, a gente sempre fazia uma análise, tipo, como é que estão as reservas para os próximos 3 meses, tá? Esquece. Não tem Tem nada. que olhar semana a semana. Semana por semana. Entendi. Tá? Tá O tudo muito- CAP, ele tá muito mais curto e a né? mudança é muito last minute, então você não pode mais ter um gap tão longo. Você tem que olhar os 3 meses, mas você tem que olhar aberto semana por semana, porque a mudança é praticamente diária. Tá? Isso número 1. E número 2, uma das coisas que a gente já viu, por exemplo, no mercado americano, que a gente tem mais dados, é que existe um aumento maior de reservas de hotéis do que reservas de aéreo. Em algumas praças. Isso mostra o que a gente já tinha como tendência de pensar de que o terrestre vai voltar primeiro. O cara tem medo de entrar num avião, mas ele vai pegar o carro dele para ir para uma cidade a 1 hora, 2 horas de distância para passar o final de semana. Ou para passar uma semana. Sim. Acho que isso já está meio que acontecendo, né? Então, isso que está lá já está meio que acontecendo, né? Exatamente. Eles estão querendo agora fazer um estudo bem detalhado, principalmente que, enfim, o próximo feriado, o principal feriado americano é o 4 de julho. Não está tão longe assim, entendeu? Agora que as cidades americanas estão começando a abrir. Então, digamos que o feriado de ontem, que era o Memorial Day, era muito curto o espaço de tempo para você poder ter uma mensuração. Mas o 4 de julho vai ser um bom termômetro para entender o quanto que o americano acabou, sabe, voltando, né? A dúvida que a gente tem é que a gente sabe que não vai ser o mesmo, mas assim, entender, o ser humano vai voltar à vida à normalidade ou não? Todas as pesquisas que você faz com as pessoas querem voltar a viajar. Trazer um pouquinho aqui para o nosso mercado, isso que você falou, colocando essa questão dos feriados, a gente já não vai ter muito isso, né? Falando principalmente de São Paulo e tal, porque a gente antecipou os feriados, então a gente não vai ter mais essa demanda de feriado prolongado, salvo um ou outro no final do ano aí, né? E Natal e Réveillon. Então a gente também tem esse ponto aí que fica um pouco em haver, né? Porque não vai ter mais feriado. Então, provavelmente na viagem de lazer, até final do ano, novembro, que eu acho que tem o dia 2, mas eu não lembro que dia cai da semana. Fora esse, a gente não vai ter outro, né? Tem dia 7 também. Mas não tem 7 de setembro? Tem 7 de setembro, mas eu não lembro que dia cai. Não sei se é uma segunda, não me lembro. Eu também não me lembro. Talvez não seja feriado muito prolongado, entendeu? Mas não são prolongados. Então, a gente não tem essa demanda aí de feriados muito grandes para o nosso mercado, pelo menos não ainda esse resto de ano que sobrou, né? Então, isso para a gente é um pouco mais preocupante, né? Porque as pessoas vão poder viajar só no final de semana e ponto. E o corporativo também a gente... Diga. Acho que o corporativo também está reprimido. As empresas também têm que voltar a fazer negócios. Então... Na verdade, assim, as empresas que a gente tem falado, pensando um pouco em entender como que tá, né? Muitas delas falam que inicialmente vai ser tudo online. Tudo que seja possível fazer online, reuniões, convenções, vão trabalhar por esse caminho, né? Que pra gente não é legal de hotel, porque a gente não vai ter esse hóspede, né? Esperamos que venha logo uma vacina, porque se vier uma vacina as coisas começam a andar mais rápida, né? Fora isso, a gente sempre vai ter uma redução das pessoas juntas, porque não tem jeito, né? A questão da vacina é que até que venha a vacina, seja produzida e você consiga imunizar a população do mundo, não é uma coisa tão rápida, né? Então, toma um certo tempo. Eu acho que, assim, a nível de eventos, a coisa vai demorar um pouquinho mais, tá? Sem dúvida. A hospedagem em si, eu acho que ela retorna antes. A hospedagem mesmo, individual, acho que individual, mesmo hospedagem corporativa, talvez num volume menor. O que eu acredito que vai acontecer, assim, digamos assim, mesmo as viagens de negócios, no lugar do cara vir para vir 3 vezes no mês, ele vai vir uma vez e ficar 4 dias, no lugar de vir uma vez um dia, outra vez picadinho, entendeu? Ele vai estender a estadia dele, mas ficar por um período mais longo. Então, vir uma vez. Até porque a gente, de toda essa situação, a gente vai sair com um grande aprendizado, né? Aqui nós estamos em várias pessoas conversando, sem ter que estar no mesmo local físico. Então, assim, eu acho que muito do nosso mercado também vai ter que se reinventar, né?
Porque, sem dúvida, parte do mercado vai começar a adotar essas políticas mesmo. É menos custo para a empresa, né? Se você for pensar como a cabeça de um empresário, né, de uma empresa mesmo, se ele puder diminuir, pensando nessa fórmula que hoje, cada dia que passa, está sendo mais aprimorada, talvez nós que tenhamos que nos reinventar de alguma forma aí para ter mais hóspedes. Mas ainda o contato pessoal, na verdade, principalmente para nós que somos latinos, ele não vai ser substituído. Ele talvez no momento inicial ele vai ficar num mix, né, nesse online com o pessoal, mas eu acho que a médio e longo prazo, quando você puder voltar para uma situação normal, as pessoas vão voltar a ter relacionamentos normais. Esse é um ponto que até venho refletindo com relação ao contato, né? Assim, nada vai substituir, a gente vai ter que ter esse contato, as pessoas vão voltar a viajar aqui para os lugares para fazer negócio e terem reuniões com mais espaço, né? De repente uma sala que caberia 20 pessoas vai ser uma reunião para 10, né? E acho que não tem como substituir, né? Realmente, como a Pilar comentou aí, acho que a questão da viagem individual retoma, sim, tem uma possibilidade grande de retomar. Grandes grupos, a gente possivelmente vai ter menos aí. E aí é até um desafio, até para as próprias empresas, né? Por exemplo, algumas empresas do segmento farmacêutico que trabalhavam com grandes grupos em incentivos, né? Talvez vai ter que se redimensionar isso e falar, não, vamos fazer agora mais viagens com menos pessoas, ou mais viagens com menos pessoas para destinos grandes como a gente fazia? Não, pode ser para destinos que requerem uma estrutura menor, né? E, assim, é realmente uma adequação, né? E o que eu tenho visto agora, ultimamente, a gente viu, por exemplo, a Espanha, né? Já está aí no seu nível 1 de isolamento, né? Depois e ela já começou a abrir os bares, restaurantes, né? E o próprio governo o próprio ministro do Turismo já informou que estão à disposição aí para começar a receber os hóspedes em julho, né? Que a Europa não quer perder a temporada de verão, que é uma temporada muito forte para eles, né? Realmente. A Grécia é o mesmo caso. A Grécia já está aberta, já está dizendo que vai receber os turistas, entendeu? A Itália também. A Itália está até com alguns benefícios para o turista que vai, entendeu? Então tem alguns mercados aí que precisam muito. Lógico, todos precisamos, mas assim, que dependem muito, né, Pilar? Eles dependem muito do turista que visita ali. Hoje a Espanha é um dos top 5 países mais visitados no mundo, né? Com certeza. Vamos pensar que a Espanha, as dimensões da Espanha, né, comparado com outros mercados, né, até mesmo com o nosso, né? Não tem comparação. Então, assim, depende muito, ele quer receber o hóspede. Então, assim, bom, junto com isso, nós criamos todo o protocolo do nosso programa Stay Safe, com a Meliá, que requer aí que os hotéis cumpram todas as exigências colocadas ali por uma certificadora que é a Bureau Veritas, e ela certifica os hotéis, e além de certificar, ela faz o acompanhamento, né, que é o mais importante, porque se certifica, não volta mais, aí você vai andando no seu dia a dia e relaxa. Não, ela vai fazer um acompanhamento como uma empresa que faz com auditores, né, para que se cumpra todos os requisitos necessários aí que estão sendo aplicados nos hotéis da rede no mundo, né? Eu acredito que a hotelaria, nesse sentido, ela tem um grande ganho nesse sentido, porque a maioria das redes, e a maioria, mesmo os hotéis independentes, hoje você já tem muita documentação em cima dessas certificações e do que precisa ser feito. Óbvio que isso tem um custo, ninguém está dizendo que não, né? Exato. Mas, assim, não é que você não sabe o que você tem que fazer. Tá? Sim. Então, assim, as próprias companhias aéreas vão mudar os procedimentos, os aeroportos vão mudar os procedimentos. Essa é a parte mais simples de você adequar. O grande problema que você tem no intercâmbio entre países é exatamente o fato de que nenhum país quer ter uma segunda onda, né? Sim. Esse que é o grande risco. Por isso que eu acho que
o tráfego internacional ele vai demorar um pouco mais a voltar, pelo fato de que, ok, a Europa já está sob controle, legal, mas nós na América Latina não estamos. Então, se a gente tiver alguém que vai daqui para lá e leva doença, eles vão ter uma segunda onda, e eles não querem isso. Sim. Assim como a China fechou suas portas para... Mesmo os próprios chineses que moravam fora tiveram que ficar em quarentena quando voltaram para lá, entendeu? Exatamente. Para evitar o problema de uma segunda onda. E acho que até com todos esses protocolos que estão sendo aplicados e criados aí, né, Pilar? Eu imagino que a gente estava hoje de manhã num call com a nossa equipe de contratação global, né, e falando um pouquinho sobre as negociações desse ano e de 2021, né? Porque vamos falar que 2021 já está aí pertinho, né? Se a gente for ver a situação toda que a gente está passando. Com certeza. E aí a gente começou a colocar que esses protocolos e toda essa documentação, esses novos processos vão pesar e vão ser solicitados pelas empresas nas RFPs. Mais do que nunca, né? Mais do que nunca. E possivelmente essa questão de segurança aí seja intensificada. Bom, nas empresas americanas já sempre existiu essa preocupação, né? E possivelmente se intensifique mais com pessoas fazendo visitas técnicas de análise de processo, enfim. Então isso vai ter um peso maior nas negociações para 2021, né? Na verdade, assim, vai ter outros fatores hoje que não eram tão importantes. Obviamente, a higiene de um hotel sempre foi importante, mas agora não é só higiene, é questão saúde, é muito mais do que só higiene, né? Existe muito mais do que somente o quarto estar limpo dentro do que a gente enxerga, né? Uma coisa é o que a gente enxerga. Outra coisa é o que realmente é, né? O que realmente é, né? Que são esses processos de higienização muito mais sofisticados, com produtos específicos, enfim, né? E isso vai pesar muito mais na decisão do consumidor daqui para frente do que até localização ou preço. Também acho. Sim, exatamente. A segurança vai ser mais importante do que os outros fatores. Vem em primeiro lugar, né? O preço e o restante vêm secundários, né? Exatamente. Não que vai deixar de ser importante, mas assim, é importante, mas a segurança do teu passageiro vai ser muito importante. E eu acho que além desse ponto de higiene, que é extremamente importante, que as pessoas todas estão, né, muito preocupadas com isso, eu acho que é a questão também da flexibilização, porque a gente não sabe como que vai ser daqui 6 meses, a gente não sabe, né? Então, agora é o momento de ser flexível em alguns aspectos, até porque as pessoas que querem comprar, elas querem saber se elas vão viajar em algum momento. Não necessariamente a pessoa vai comprar viagem para o mês que vem e vai conseguir viajar, né? Então, esse ponto de flexibilização é muito importante para criar uma confiança no consumidor de que ele vai viajar em algum momento, né? Dependendo da situação, ele comprou por conta do oportunismo, porque agora as tarifas, as promoções estão muito mais agressivas, que até mesmo para estimular, mas ele quer ter certeza que ele vai poder viajar, que seja no final desse ano ou ano que vem, independente do que eu acho que a gente tem que repensar, por exemplo, as nossas políticas de cancelamentos para ter mais flexibilidade daqui para frente. Pelo menos por um tempo, até por um tempo, até tudo passar à normalidade, né? Porque assim, é óbvio que, enfim, digamos que o cliente estava previsto viajar, mas aí de repente tem uma segunda onda ou alguma mudança dentro daquela cidade para onde ele vai e há uma mudança estratégica e a pessoa não consegue ir. Porque nós vamos estar passando por muitas variáveis e cada dia é cada dia, né? Assim, as mudanças são dia a dia, então não dá pra gente prever, né? Então, é que nem a gente, enfim, a gente escuta coitado do pessoal de RM, né? Esquece o histórico do hotel. Não tem histórico. Nada do que você tiver de histórico funciona, né? Você está escrevendo um livro em branco daqui para frente. A vida não tá fácil para a turma também de análises futuras aí, porque porque não dá para você pensar em nada, porque nós nunca passamos por uma situação similar. Então, não adianta a gente dizer, que nem eu já assisti vários webinars, as pessoas tentam comparar com 11 de setembro, com SARS, com HN1, mas foram situações muito
mais pontuais em alguns lugares. Pontuais e muito curtas, em determinados lugares, em determinados segmentos. Não foi uma coisa tão grande assim. Acho que, Exato. Enfim, eu nunca pensei na minha vida viver uma coisa grande dessas. Talvez foi a gripe espanhola em 18, mas a gente não era vivo nessa época. Exato. Entendeu? Uma loucura. Então, o segmento de viagens naquela época, não sei nem se existia no nível que existe hoje, e o nível de informação não existia também. Então, assim, imagina que você não sabia o que estava acontecendo do outro lado do mundo, você não sabia nem o que acontecia do outro lado da cidade, né? Então, assim, então é diferente, né? Então... realmente a gente, até falando da flexibilização, a Beth comentou, eu me lembrei que a Copa, por exemplo, está com tarifas muito boas para viajar, comparado com o valor que era praticado. A gente tem acompanhado porque temos nossos hotéis no Caribe e muitos ali passageiros aqui do Brasil vão via Copa aí. A Copa hoje está com promoções bem interessantes e você pode remarcar em até 3 vezes. Isso. A maioria das companhias aéreas tem bastante flexibilidade. E essa flexibilidade que as companhias aéreas têm, os hotéis também vão ter que ter. Porque o consumidor não vai comprar, né? O consumidor não vai comprar um aéreo bem flexível e um hotel extremamente restrito. Ele não vai comprar, né? Ele quer um pacote que seja totalmente flexível, né? Exatamente. O próprio Caribe já está começando a reabrir, pelo que eu vi. Alguns destinos no Caribe que não foram tão afetados. Minha dúvida eles dependem muito do mercado americano. Se não tiver companhia aérea, eu não sei se ele consegue retomar o mercado. Mas, sei lá, não conheço tanto o mercado Caribe assim, né? Exatamente. Dependem muito, especificamente Punta Cana, 70% do mercado é americano. Então. Então depende muito, né? No geral, depende muito dos americanos. O mercado latino-americano fica um pouco mais secundário, mas todos os é importante também, claro. Todos os aeroportos na América do Sul estão fechados. Estão fechados, então, tipo, aqui, por hora, até final de junho. Alguns até setembro. Colômbia até então, Argentina, por exemplo, né? Argentina até setembro. Então, sei lá. Instável, a gente recebeu a informação já de alguns hotéis nossos que estão abrindo no Caribe, né? Punta Cana, Bahamas. Final do mês. Até final do mês a princípio, né? Fechados, né? Abrem provavelmente comecinho de julho, se nada acontecer até lá. Comecinho de julho. É previsto. E aí com todas as adequações. E aí foi bem colocada essa questão do mercado americano, porque eles dependem muito do mercado americano. E o mercado americano está mostrando sinais aí de uma possível reação, retomando. Por exemplo, nós tivemos na semana passada a abertura do nosso Meliá Orlando, Meliá Orlando Celebration. Então, é um destino que foi muito pouco afetado, né? Tem poucos casos, assim, e o hotel abriu segunda-feira, já tivemos os primeiros hóspedes, assim, cumprindo todos os protocolos. Bom, as principais atrações do destino não estão ali abertas, né? Mas esses hóspedes que estiveram por lá são todos americanos. Com certeza. Se você observar, eu não lembro quando foi o dia que a Disney de Xangai abriu, eu não vou lembrar agora a data. Eles abriram só para o mercado doméstico, eles abriram só com 30% da capacidade e tudo com pré-venda, né? Então, assim, muito provavelmente vai acontecer uma coisa similar na Disney dos Estados Unidos. Eles vão abrir com uma capacidade menor, né? Para o mercado doméstico, no momento inicial, né? E começar a testar, né? E pelo que eu entendi, no caso da Disney, eles vão fazer teste de temperatura para a entrada dos parques, né? Então, para ter um grau de segurança, né? E, obviamente, vai ter que entrar de máscara. Isso vai também ser uma outra questão. Nós trabalhamos com hospitalidade, né? Então, é muito difícil a gente imaginar como é que você vai sorrir para o teu hóspede com uma máscara. Tem que desenhar uma boca assim, ó, tipo V. Então... É um desafio. Esse vai ser um desafio para a hotelaria, né? Porque a gente acaba, sabe, faz parte da hospitalidade, né? O sorriso faz parte. A gente sempre treinou nosso funcionário para sorrir para o cliente. E agora? É verdade. O sorriso vai ficar escondido, né? Como é que vai ficar esse lado, né?
A gente vai ter que reaprender uma série de coisas, né? Interessante, né? Eu queria ver se alguém tem algum comentário, quer colocar alguma situação, alguma observação aqui. Sorrir com o olhar, como a Adriana Maquion nos colocou aqui no chat, né? E é verdade, né? Sorrir com os olhos. Vamos ter que aprender a trabalhar melhor nossas expressões aí. Senão o cliente pode falar, poxa, aquele recepcionista nem deu nem um sorriso para mim, pô. Né? Bom, gente, se alguém tem mais algum ponto aqui a ser colocado. Antes de mais nada, então, agradecer mais uma vez. Pilar, obrigado pelas informações que você nos trouxe aqui, muito importantes. E, lógico, a gente tem muito mais informações a ser trabalhadas. A gente não dá para trazer tudo que a gente gostaria de trazer para cá, né? Porque a gente tem até um curto espaço de tempo. Mas já valeu. Eu acho que cada vez mais que a gente tem esses bate-papos aí, a gente vai aí trocando informações, experiências e assim, cada um formando sua opinião, mas sempre pensando na nossa indústria, que aí tem um grande desafio pela frente, né? De retomar, de voltar a ser a indústria como nós estávamos aí habituados. Eu venho acompanhando aí já alguns webinars também de retomadas e acho que a gente está no caminho certo, mas com muita cautela ainda, né? Porque a gente ainda está num período muito crítico e uma pena que o Brasil hoje é visto como um país que tem altos índices de mortalidade devido à doença, né? E essa questão política que tem afetado muito a nossa confiabilidade. Né? Vamos nos adaptando e agradecer mais uma vez a Pilar e deixar você para as suas considerações finais. Fique à vontade, Pilar. Bom, eu acho que o que a gente tem que pensar, a gente tem que ter pensamento positivo. Obviamente que o momento é um momento difícil, a gente nunca passou por uma situação como essa antes. A gente vai sair dessa, óbvio. Toda crise tem um começo, meio e fim. Esperemos que o fim não esteja muito longe. É verdade. Tá. Eu acredito que a gente vai sair diferente. Eu acho que nosso segmento está sofrendo muito, mas eu vejo que, de alguma forma, eu tenho sentido que o nosso segmento tem ficado um pouco mais unido do que ele era no passado. Ou pelo menos eu vejo que, nesse momento, os hoteleiros estão unidos. Não só a hotelaria, junto com os agentes de viagem, junto com as companhias aéreas, porque está todo mundo afetado, na verdade. Né? É um segmento que toda a área que se complementa se afetou. E eu acho que todos vão ter que sair juntos. Porque a gente vai precisar da companhia aérea para ter voos, e se não tiver voos, não adianta abrir hotel, e vice-versa, não adianta ter voo se não tiver quarto de hotel. Então, acho que é uma questão de complementar as situações, né? Então, eu acho que é um aprendizado para todos nós, né? Não era e talvez, em algumas coisas, era um momento, talvez, foi um choque que a gente teve que parar, né? Para pensar no que a gente vai fazer. Eu ainda vejo muito hoteleiro desesperado, sem saber direito o que vai fazer, mas eu acho que tem que pensar seriamente que o mundo mudou e que o mundo vai ser diferente quando a gente reabrir, né? Com certeza. Mas obrigado mais uma vez, Pilar. Beth, por favor, fique à vontade. Eu concordo com a Pilar, eu acho que não só nós estamos unidos, mas a humanidade como um todo vai sair diferente dessa situação, algo que nunca passamos. Eu acho que vai ser um momento Esse momento está sendo um momento de aprendizagem muito grande das pessoas, tanto na parte profissional, eu acho, quanto também na parte pessoal, né? É um momento onde a gente está tendo tempo um pouco mais, de certa forma, de estar com os seus, de estar na sua casa, que muitas vezes as pessoas não conhecem a sua casa, né? Porque pouco para na sua casa. Então, acho que é um momento que toda a humanidade como um todo vai sair diferente dessa situação e esperamos que seja para melhor. Né? Tanto nós, como colegas, como todo o nosso mercado e a nossa indústria
saia com um aprendizado muito melhor. E que sejamos melhores pessoas, né? Juntos e unidos aí. Pilar, te agradeço aí pelo bate-papo. É sempre bom a gente estar trabalhando, vendo visões, trazendo informações aí do que está acontecendo. Esperamos que podemos nos ver muito em breve, né? Numa situação diferente. A todos aí. Obrigado, pessoal. Obrigado, Christian. Isso aí. Obrigado, gente. Obrigado mais uma vez pelo papo. Nos acompanha. A gente tem aí um fan tour virtual programado para quinta-feira, por aqui, pelo nosso canal. Semana que vem temos mais eventos, vamos falar um pouquinho de Lima, vamos ter também um pouco do Caribe também, como sempre, na semana que vem. Então vamos batendo um papo e vamos aproveitar esses dias bonitos que tem feito aí, que a gente, lógico, sair, não dá para sair, mas pelo menos tem uma vibração boa vindo de fora para a gente trazer para nós, né? Obrigado, gente, mais uma vez. Forte abraço a todos, fiquem em paz e seguros. Até mais. Tchau. Obrigada, Pilar. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, boa tarde.